Olá, está começando o Em Pauta. Neste programa nós vamos tratar sobre o Brasil e seu contexto contemporâneo. Está com a gente o professor Rodrigo Perla, que é cientista político e historiador, e a professora Margarete Fagundes Nunes, que é antropóloga. E dois intelectuais que admiro e gosto que estejam aqui conosco. Professores, para começar o programa, vamos lançar uma fala da psicanalista Maria Rita Keel. Ela fala que o Brasil é afetivo, encantador, violento e tenebroso. Qual a reflexão que vocês fazem a partir da fala dela? Bom, para nós da antropologia, eu concordo bastante, porque, na verdade, nós aprendemos muito na educação, enfim, desde criança, de que o Brasil não é violento. A gente teve muito esse aprendizado, muitas ideias circulando em torno de um país que é um povo que é pacífico, né? O país da democracia racial. Então nós internalizamos muito isso. E essa afirmação, na verdade, ela assusta um pouco, porque ela escancara a questão da violência. E, ao mesmo tempo, essa ideia de que o Brasil é afetivo é verdade, né? Nós, na antropologia, trabalhamos muito com isso, e se a gente olhar, há toda uma literatura também que foi construída nesse sentido, então eu concordo. A minha primeira tendência é concordar com ela. Essa afetividade está dentro da cordialidade do Buarque de Holanda? Do Sérgio Buarque de Holanda, exatamente. Ele trabalha bastante, inclusive o conceito de cordialidade, ele tanto trabalha a questão do amor quanto a questão do ódio, né? E no momento contemporâneo isso é muito visível. Até a relação apaixonada que as pessoas se atiram hoje para a questão desse pleito eleitoral, enfim, mostram muito dessa questão, que eu diria até de uma certa passionalidade, né? De se mostrar muito apaixonado, vira quase uma torcida de futebol, enfim, do que meramente uma eleição no sentido, por exemplo, de se analisar o contexto de ambos os lados, de se analisar propostas, e as pessoas demonstram muito essa paixão. E, ao mesmo tempo, a questão da violência. Se a gente olhar a história do país, a gente vai ver, né, a formação desse país se deu muito, né, em cima da questão da violência, né, com regimes totalitários, com regimes autoritários, enfim. Então, a novidade nossa é exatamente o contrário. E toda a luta é no sentido de construir e consolidar, né, um processo democrático no país. Mas a gente olha, e até a história é bem recente, né, professor Rodrigo? Na realidade, isso que a Margarete traz quando que nós internalizamos essa ideia que somos um povo pacífico, né, muito tem a ver com a narrativa histórica que se faz a partir de registros, né? Por exemplo, o livro didático, que é, então, o objeto cultural mais básico que encontra a criança nesse primeiro momento de sociabilidade, socialização, né? E nesse registro, né, pelo menos até os últimos 20 anos, né, a toada era sempre que era um país pacífico, né, um país que resolvia suas questões sem guerra, um país que fez independência sem luta, um país que proclamou a república sem sangue, né, um país que derrubou presidentes e nunca teve mortes, né, mas no fundo uma coisa é o registro, outra coisa é o movimento histórico, né, que de fato é um país que, se pegarmos o caso da República Brasileira, né, de 1889 para cá, poucos presidentes começaram e terminaram mandatos. Poucos presidentes tiveram eleição, foram eleitos, né, civis, que entregaram a faixa para o sucessor, né, porque a República ela é muito inconstante, é uma república muito fraca, é uma república com instituições ainda em processo de consolidação, né? Então, se tu pega só esse caso da República, tu vê que uma coisa é a narrativa que se oficializa, que se internaliza, que se socializa. Outra coisa é o movimento histórico, né? Agora mesmo, dos 2013 para cá, os últimos 5 anos, né? Desde as jornadas de junho de 13, né? Que vivemos então um processo, vamos dizer assim, no mínimo controverso, né? Porque as narrativas que disputam essa verdade do que aconteceu ou do que está acontecendo, são narrativas, então, que trazem variáveis que, de novo, vem a violência, que, de novo, vem a disputa e num ódio visceral, né? E aquilo, amor e ódio estão muito constantes, né? E tu fica bem impressionado. Eu, em relação ao pleito de agora, eu fico preocupado que nós vamos sair dele, né? Sem saber direito o que é a realidade, o que está acontecendo, né? Porque as produções
em cima desse pleito, via fake news ou via as redes sociais, né, as plataformas digitais que proporcionam a divulgação dessas informações, elas no mínimo são duvidosas. E isso deixa um pouco no campo do tenebroso. Desculpe, professor. Não, eu só ia lembrar, vocês possivelmente viveram isso agora como eleitores. Eu nunca assisti numa eleição no Brasil algo que eu assisti neste ano, e principalmente o que eu ouvi, porque por causa do processo da urna a gente ficou muito tempo na fila, né? Então as pessoas ali aproveitando que estavam esperamos 40 minutos ou mais, 50 minutos, elas diziam: eu estou muito confusa. Pela primeira vez chega o dia da eleição, chega o dia de votar, não sei o que eu faço. Então eu sentia muito isso na população, e possivelmente isso vai ocorrer de novo agora no segundo turno, né? Por quê? Isso é resultado também desse processo, né? Que as pessoas não conseguem mais, e essa ideia da pós-verdade, né? Onde é que está a verdade, né? São muitas notícias falsas espalhando-se, né? Com uma... como eu diria, com muita intensidade, né? Sem um certo controle. E sem controle. E até que você consiga desmentir isso demora alguns dias e as pessoas consolidam. Aí entra a questão também do apaixonamento das pessoas, porque aí, mas estão falando contra o meu candidato, eu não vou nem ler, não vou nem abrir, não vou nem saber do que se trata. Então, na verdade, nesse pleito eleitoral, já acontecia isso antes, mas nesse agora não se discute proposta política. Pouco se sabe de proposta política de ambos os candidatos, né? Não se fala muito nisso. E aí você pega alguns elementos que são chave para bater, né? E aí fica aquela disputa ali que não é politizada, na verdade, né? Na realidade, o eleitor, ele pode ser apaixonado, né? Dentro de certos limites, né? Porque o jogo eleitoral e o mercado de votos, ele permite que quem vote com a paixão, né? A razão, vamos dizer assim, estaria em quem disputa, quem faz o cálculo racional a respeito de votos, a respeito do processo, como é que eu me coloco, né? Mas claro que quando eu falo paixão, não tem a ver com torcida, mas também tem a ver com conhecer as propostas. E hoje isso está em xeque, né? Porque não se tem... Mas, professor, a impressão que eu tenho, né, é que os afetos, eles estão, quer dizer, naufragando todos os argumentos, né, de ambos os candidatos, né? E aí eu quero fazer uma provocação, assim, falando de notícias falsas, né? O Brasil, segundo o Instituto Ipsos, é o país que mais acredita em notícias falsas no mundo. E também, uma outra pesquisa mostra que o país é o segundo país do mundo que tem pior percepção da sua própria realidade. Que terreno, como é que foi fertilizado esse terreno para se constituir essa realidade paralela em que muitas pessoas estão vivendo hoje? O processo de urbanização e industrialização do Brasil, pelo menos no século XX, ele foi feito com base, né, foi imposto, né? Se tu considerar que a República, quando é proclamada, os eleitores, na época do Império, em torno de 2,5% da população votava. Com a República, 4%. Né? Significa, então, que se República é voto, é eleitor, a República ela é mal concebida, ela tem um pecado original, que é a não participação da população, né? Segundo, também o processo de escolarização, que é um fator importante nesse mercado eleitoral. Urbanização com escolarização tende a levar um voto mais qualificado, né? Não sei bem o que isso quer dizer, mas o que significa? Que o cara tem mais capacidade de decisão racional em cima desse voto, né? Se considerar que a população vive um amplo processo de alfabetização a partir dos anos 80, e ao longo de 80 anos do século XX, a exclusão escolar foi gigantesca, e aí a informação se dá via ou rádio, ou jornal, ou, né, televisão. Eu não sei, essas variáveis que eu falei, tem algumas relações que dá para fazer entre isso e a crença, né, em notícias falsas, ou aquele que comumente se diz sem noção da realidade, né? Então, tem algumas variáveis no processo histórico que leva a isso. E na questão contemporânea, tem alguns elementos da pergunta Laerte que eu acho que a gente tem que pensar, Rodrigo, até na nossa condição, né, de educadores, enfim, porque tem coisas novas aí, até nessa relação com as mídias sociais, na construção do conhecimento.
no sentido de que as pessoas não pensam que elas estão apenas se informando a partir das redes sociais, mas elas estão se formando. Era como se aquelas leituras rápidas, sem profundidade, significassem a sua formação completa. Então, é interessante a circulação dessas ideias, né, pela internet com uma facilidade enorme. Eu sinto um pouco isso também na sociedade contemporânea. Era como se substituísse uma leitura mais aprofundada, uma análise mais aprofundada, um diálogo, um debate. Eu lembro que na década de 90, início dos anos 2000, se criticava muito a TV pela sua superficialidade, mas parece que se tornou mais raso ainda com as redes sociais. Quer dizer, tem muitas coisas legais, né? Muitas coisas legais, muitas coisas boas, mas o que domina geralmente é o raso. Até porque são espaços em que tu preza pela leitura mais rápida, né, pelo texto mais curto e pela bolha também, né? Exato. Porque na realidade é retroalimentado por aquilo que tu acredita. Tem a ver também com o velho debate aquele, né? O que é informação, o que é conhecimento, né? Informação, hoje, tanto é que tu nem procura, ela te procura, ela te acha a informação, né? Agora, o que tu faz com ela, né? Porque informação é aquilo, é o fato, é o que chega até você. Agora, o que tu faz com isso? Com o que tu relaciona, com o que tu consegue construir o teu argumento, ou como tu vê o mundo, e às vezes há essa confusão, né? Que parece que aquilo que chega via plataforma virtual é conhecimento, e não é, né? Então, por isso que às vezes não se lê, só se lê o título e se toca adiante, né? Então... E até os espaços tradicionais de construção do conhecimento, vamos pensar o espaço da escola, o espaço das universidades, também exigem, até espaços informais também, que a formação pode se dar em vários espaços, exige um nível de criticidade, porque pode ser um conhecimento científico, mas eu não vou simplesmente ler e não questionar. Então, acho que muitas vezes nós somos pouco educados para construir essa crítica, né? Então, essa é a grande questão e um grande debate que se faz hoje. A importância do desenvolvimento desse nível de criticidade, de fazer muito mais perguntas. Eu sempre digo isso, né, para os alunos, a gente tem que fazer muito mais perguntas, muito mais questionamentos do que respostas, né? Isso às vezes é pouco estimulado. Pois é, Margarete, mas dentro disso que está falando, né, uma coisa que eu sempre li assim, em artigos e mesmo preparando essa matéria, quer dizer, essa entrevista, eu li alguns textos falando de que, historicamente, o Brasil não permitiu o diálogo com o seu povo. Quando houve, o professor estava falando, né, o Rodrigo estava falando de que o Brasil tem uma história sem sangue, mas todas as revoluções, elas foram aniquiladas, né? E agora mesmo, né, nas jornadas de 2013, houve um severo combate às reivindicações das mobilizações populares. Quer dizer, o país não permite também que o seu povo se manifeste. Porque eu tenho outro dado aqui, por exemplo, 71%, se não me engano, da população é contra a reforma trabalhista. Aconteceu a reforma trabalhista. Sim. 85% da população é contra as privatizações. Principalmente o candidato que está melhor nas pesquisas é o que defende. E o próprio governo Temer também. Né? A reforma da Previdência também, mas está para sair. Né? Então, quer dizer, há um descolamento entre a vida oficial, a vida que o poder, o político, né? E o poder do dinheiro também, e o seu povo. É que assim, eu tenho receio da gente fazer uma leitura muito catastrófica, inclusive da própria sociedade brasileira, em virtude da conjuntura política, e, enfim. Até porque a gente tem que destacar algo interessante agora no Brasil contemporâneo, inclusive que envolve o próprio pleito eleitoral, que é uma mobilização grande de ambos os lados, né? Porque polarizou novamente. E o que nós temos, assim, se a gente pegar os últimos 30, 40 anos no Brasil? Um avanço também em termos de organização política de grupos que foram historicamente marginalizados. E se a gente olhar para a questão dos movimentos, e isso mesmo, os movimentos sociais, para os anos 90 principalmente, e para os anos 2000, a luta das mulheres, por exemplo, a garantia, algumas coisas foram conquistadas ainda nos anos 80, final dos anos 80, eu lembro, já era jovem, já participava dessas discussões daquele período no final dos anos 80,
Mas muita coisa, como os albergues, os abrigos, né, para as mulheres vítimas de violência, um conjunto de políticas públicas que são dos anos 90. Para as comunidades negras também, as comunidades indígenas, muita coisa. Claro, até porque o processo de redemocratização do país permitiu que esses grupos se expressassem. Isso fez com que esses grupos alcançassem um nível de organização e de um diálogo com o Estado Nacional Brasileiro que, para mim, ficou evidente agora quando as pessoas se organizam contra, né, principalmente a candidatura do Jair Bolsonaro. Por quê? Porque, de certo modo, esses grupos se sentem confrontados, né, e começam a responder. Enfim, até porque pelas declarações que ele faz, enfim, fez nos últimos anos, não necessariamente agora, somente nesse pleito. Então, o que a gente percebe também é que, por um lado, há uma reação à organização desses grupos e ao que esses grupos conseguiram construir. A gente pode olhar também para a questão dos grupos LGBT, né, as populações LGBT, o movimento pela livre orientação sexual, enfim, todos frutos de movimentos que que se intensificam após a redemocratização do país e que alcançaram algumas políticas públicas. Sim, mas a forceps, porque, por exemplo, né, a última mobilização, né, das mulheres, o Ele Não, né, não apareceu na TV. Ela foi totalmente ignorada. Mas é ignorado pela mídia, mas enquanto fato histórico ela aconteceu e todo mundo que estava lá sabe, em várias capitais do país, isso foi extremamente relevante. Então, assim, enquanto fenômeno social, não dá para negar. Bom, aí a cobertura da mídia é toda outra discussão que a gente pode fazer, né? O porquê não passou e por que não se destacou. A organização dos grupos, dos movimentos sociais pós-Constituição de 88, para fazer valer, para executar o que está no papel, porque não basta estar lá, tem que ser transformado em política pública, tem que ser executado, como diz não é? Só que é o executivo que está na mão disso aí, né? Está com isso na mão. Esses grupos que nos últimos 30 anos conseguiram fazer o Estado executar essas políticas e tudo mais num ambiente democrático, e o nascimento do seu oposto nos últimos anos, isso não é problema. A reação a isso não é problema. Num ambiente democrático, pactuado, né, onde a democracia ela não pode ser rompida. Isso não é problema. O problema é exatamente no momento que a reação acontece e esse debate acontece, há uma baixa escolarização e aí vira só torcida. Né? Sim, e aí vira, entendeu? No ambiente democrático consolidado, que a gente imaginava que estava, isso não tem problema ter grupos que reagem, porque é legítimo do ponto de vista democrático tu reagir a alguma coisa que tu possa perder, né? Mas no ambiente um pouco tóxico das discussões políticas, apaixonada somente, é que aí está o problema, né? O problema é um detalhe, mas o detalhe, ele vamos dizer assim, ele derruba o todo, né? A ponto que já se falou em nova constituinte, já se falou em retrocesso, ou até mesmo aconteceram retrocessos do ponto de vista de direitos adquiridos na Constituição, e se falou muita coisa, né? Então, observa que o problema não é o debate, o problema é exatamente o rompimento dessa combinação, esse pacto que a gente tem. Alguns estão interpretando que o Pacto Democrático de 88, ele foi relativamente rompido em 2016 com o impeachment ou golpe. Aí, vamos ver como é que a gente chama, né? Eu vou deixar para o telespectador ele escolher qual é o conceito usar. E o rompimento desse Pacto Democrático de 88 estaria por ser retomado agora, dependendo do resultado do pleito de domingo, dia 28. Então, tudo ainda está por ser colocado. Mas então, registro aqui que o problema não é o debate, o problema é como é que tu faz esse debate, né? Ameaçando, retrocedendo, né? Esse é o problema. E também a ameaça, não só, porque no campo das ideias é maravilhoso a gente debater, divergir, né? O problema é que está saindo do campo das ideias. E inclusive a ameaça de eliminação física do outro, como está acontecendo, né? Diversos casos pelo Brasil, né? Espalhados pelo Brasil. E que isso a gente não sabe o tamanho que isso vai ganhar. Isso assusta. Por quê? Porque aí nós já estamos vivendo, de certo modo, dentro de um totalitarismo. Porque a partir do momento que eu não posso me posicionar, sair à rua
e dizendo com a camiseta de algum candidato, ou fazendo essa defesa, porque eu vou correr risco de ser agredida fisicamente, acabou. Acabou. Porque aí eu já estou dentro de uma sociedade totalitária e não estou me dando conta, estou falando de democracia e esse conceito de democracia está vazio. Isso é complicado. Pois é, Margarete, mas aí tu tá falando essa questão que, né, ok, ela infelizmente está aí bem presente. Mas assim, segundo o Bob Fernandes, né, o jornalista, ele traz um dado que nos últimos 35 anos houve mais de 1,5 milhão de mortes. Né? Isso é uma guerra civil. Ele chama de guerra civil não declarada. Né? Sim, sim. Então, quer dizer, será que a gente não conseguiu ver isso? Precisou bater a nossa porta para a gente olhar para a periferia onde está acontecendo esse massacre? Sim, sim. Não, isso é a fala, o diálogo. Eu quero dizer assim, uma falha de todos nós, sim, no sentido de perceber, sim, deixar esse momento chegar. De chegar a esse momento. Mas eu lembrei da fala e toda a reivindicação do próprio movimento negro, das comunidades indígenas, da população mais pobre e excluída do país. Isso não é novo, né? Isso, a gente pode dizer que isso vem se intensificando. A gente teve, não vamos negar, muitos avanços no campo das políticas sociais, de atender essa parcela da população, mas até algo que nós estávamos comentando antes da abertura aqui do programa, a questão, algo que pega bastante hoje na população, o medo, o pânico de andar na rua, o medo da violência. Isso é algo que talvez as pessoas esperavam e tinham expectativa de que isso fosse resolvido nos últimos 20, 30 anos, né? Então a gente tem uma falha aí também do Estado de Direito, no sentido de não conseguir resolver, e não só não consegue resolver isso, como também há uma falta as pessoas param de acreditar, de acreditar nas instituições como um todo. As instituições do Estado, falta de credibilidade de algumas instituições, isso tudo faz com que as pessoas, de certo modo, se revoltem. E aí, mais um motivo para esse voto apaixonado, para essa... Porque aí tu vês o outro como inimigo. Porque o cara não está querendo a mesma coisa que eu, e eu quero resolver essa minha questão imediata, né? Até porque na democracia a gente tem adversários de projetos, a gente não tem inimigo, né? Em política a gente tem adversário, a gente não tem inimigo, inimigo a gente tem na guerra. Exatamente. E o José Murilo de Carvalho, naquele livro Cidadania, o Longo Caminho, ele vai dizer no último capítulo, que é a partir da redemocratização, né, que o único espaço do Estado onde não passou por um processo de redemocratização foram das forças policiais, foi o espaço das forças policiais. Né? As forças policiais, principalmente a polícia militarizada no Brasil, ela ainda vem com essa cultura da época da ditadura civil-militar, né? Onde tu combate o pecador e não o pecado. Enquanto as polícias... E o pecador tem lugar, cor... Sim, exatamente, no Brasil tem isso, tem um perfil. Tem orientação sexual. Por isso que a gente luta muito, né, uma discussão verdadeira sobre a polícia militarizada. A polícia, vamos dizer assim, a civil, no sentido a que cuida do trânsito, a que investiga o crime, etc. Tal, ou até mesmo a que reprime, ela tem que passar por um processo de discussão e até, observe, até um processo de desmilitarização, se assim a sociedade entender, porque a polícia judiciária, a polícia civil, aquela polícia não militarizada, ela combate o pecado e não o pecador, porque a polícia militarizada, ela tem um inimigo a combater, que é o inimigo interno, que isso aí é da cultura da ditadura. Ainda na época da última ditadura militar que nós vivemos, também é resultado daquela ditadura a seguinte ideia, que a discussão política, ela não é boa. No momento que tu tem divergência, parece que a sociedade não anda. E é exatamente o contrário da democracia. A democracia é exatamente a luta dos contrários. A dialética tem que estar ali. E isso foi um processo que a ditadura implantou de esvaziamento dos locais públicos de debate. Né? Quando tu vê um cara criticando, tu vê um cara tendo uma perspectiva crítica em relação ao fenômeno, não quer dizer que ele tem que ser excluído daquele processo. Não, ele não pode ser visto como subversivo. Então, me parece que um dos grandes pecados do último regime autoritário foi esvaziar esse debate político, que ele é benéfico para a democracia. E como só há 30 anos que nós estamos nesse
construindo um processo democrático, tem pessoas que ainda estão com a cabeça naquele local, ou quem sabe até na Guerra Fria, né? De achar comunistas, que é um absurdo, né? E porque isso também foi muito retomado agora, né? Então os próprios líderes políticos, alguns retomam essa ideia, né? E a discursividade, que na ditadura foi melhor, e a questão, e trazem essa questão da segurança. E aí até é interessante a gente pensar, porque aí não se discutem propostas, né, de políticas públicas na área de segurança, e as pessoas se veem bastante envolvidas e seduzidas pela possibilidade do armamento, o armamento da população como saída. Na verdade, está tirando para o sujeito de que ele que tem que resolver, ele que se vire, compre a arma dele e se defenda. Porque se a gente for pensar em fazer uma política séria sobre segurança pública... Em outras palavras, está fragilizando a pessoa. Está fragilizando, mas aí se as pessoas estão apavoradas com medo da violência, elas consideram isso a solução. E não, eu vou me armar e essa é a saída. E na verdade, tu está intensificando um processo ainda muito mais delicado aí, que já existia, né, de um enfraquecimento dessas instituições, as próprias instituições da segurança pública, e decretando para mim a própria falência do Estado de Direito. Sim, porque tu está dizendo que o Estado de Direito não consegue resolver o problema da violência e não consegue ter política efetiva e eficaz, né, de combate à violência. Até porque uma política de segurança pública, um projeto de segurança pública, ele custa muito e tu não vê resultado a curto prazo. É no mínimo uma geração, em torno de 20 anos. Vamos fazer um exercício intelectual aqui. Se nós tivéssemos, quando vem a redemocratização, vem a nova Constituinte 88, a Constituição, e a gente começa com políticas públicas de uma segurança cidadã, quem sabe agora teríamos algum resultado, porque demora. É cansativo, é custoso, né? E aí a sociedade está preparada para fazer esse investimento? Está preparada para fazer esse debate? Né? A gente fala, que interessante, lá o estado do Colorado nos Estados Unidos fez um plebiscito e liberaram o consumo da cannabis para uso recreativo. Tá, mas parece que isso caiu do céu. Não, isso é um debate que o estado do Colorado tem no mínimo há 20 anos. Quando eles colocaram o plebiscito que foi aprovado, mesmo esse pessoal que levou adiante essa política tinha dúvida se a sociedade ia aprovar. E aprovaram. Quer dizer, quando uma sociedade põe o uso recreativo da cannabis em pauta e aprova, é porque esse debate, no mínimo, já passou de boca em boca, já teve conversa, já houve um grande convencimento que é o melhor. Então, enquanto nós, em nenhum momento a gente consegue fazer o debate, estabelecer uma política com continuidade, o investimento de longo prazo e custoso, nada a gente consegue, não anda, não sei, temos algum problema aí. Então, a gente elogia muito, o Estado do Colorado. Agora, ontem o Canadá, né? O Canadá, então, aprovou o uso recreativo. O Canadá aprovou uma lei que pune quem fizer injúria da questão de gênero. Mas que interessante. Por que os caras fazem isso? Bom, é um debate, no mínimo... Muito certo. Professores, tem uma questão, né? Eu vejo dessa forma, que está havendo uma mudança de cultura no país. Era no país do futebol, na Copa de 2014, houve todo aquele protesto. Né? O teu próprio carnaval está sendo, né, hostilizado, digamos, por alguns setores. Né? E também a questão da segurança. Né? As pessoas estão com medo, estão com ódio, mas a segurança não piorou tanto assim, né? Trazendo esse dado do Bob Fernandes, né? A que se deve essa mudança de cultura, se é que vocês percebem que há, né? Mas isso eu vou pedir para vocês responderem após o nosso intervalo. O Em Pauta volta em breve. Voltamos com Em Pauta, hoje falando sobre o Brasil, no seu contexto contemporâneo. Professor Rodrigo Perla, professor Margarete Fagundes Nunes, eu tinha perguntado para vocês antes sobre a mudança de cultura do brasileiro. Isso ocorre realmente ou é uma visão minha? Tá. Assim, nós... se a gente olhar um pouco para a história e para aquilo que foi dito sobre o Brasil, a produção historiográfica, sociológica, a literatura,
o Brasil que foi cantado, né, na música, na poesia, enfim, a gente vai perceber muitos desses elementos que a gente estava abordando antes, que faz parte da identidade brasileira, essa ideia do povo alegre, pacífico, né, a questão da cordialidade. Mas uma coisa que alguns teóricos já falavam nos anos 60, como Florestan Fernandes e outros, a ideia de que o brasileiro, na época ele apontava, tinha preconceito de ter preconceito, quer dizer, não admitia a questão de ser preconceituoso. Isso sim, eu acredito, Laerte, que isso vinha mudando aos poucos pela própria contribuição desses movimentos sociais, e eu cito muito a desconstrução disso, muito trazida também pelo movimento negro, por uma intelectualidade negra, e por um conjunto de intelectuais negros e não negros que trabalham a questão étnico-racial. No Brasil, acho que é a desconstrução do mito da democracia racial, porque aí tu começa a trazer números e mostrar, peraí, como é que não tem racismo? Isso eu acho que foi a principal conquista do movimento negro. Isso mesmo. Então, acho que, de certo modo, esses intelectuais vêm dizendo que está se mudando as narrativas. Inclusive, quando eu fiz uma tese de doutorado aqui na região, que trabalhei com a questão étnico-racial, que é um tema que eu estudo desde a graduação, eu trabalhei com um conceito que eu chamei de narrativa étnica, né, para pensar o contexto das cidades. O que eu dizia na época? Que toda a discussão das políticas afirmativas, tudo que vinha acontecendo com o Brasil dos anos 2000, desconstruía esses discursos, essas discursividades em torno da ideia da democracia racial, e que o Brasil passava a construir novas narrativas. Então aí, de fato, tu tem uma mudança no campo da narrativa. Claro que isso gera polêmica, conflitos dentro da própria academia, dentro do campo das ciências sociais também, e a sociedade como um todo, porque as pessoas querem continuar alimentando aquelas narrativas, a narrativa da nação, né? Pacífica, cordial. Isso sim, eu acredito que tem uma mudança nesse sentido. O Gessé de Souza, ele fala que o principal problema do Brasil é a desigualdade. Né? Não conseguimos superar a escravidão, e a escravidão gerou assim, um ódio patológico ao pobre, né? A pobreza. Realmente está dentro desse contexto? Está dentro e... Bom, vou falar um pouco. Não, porque esse autor retoma muitos desses teóricos clássicos, né? Como o próprio Florestan Fernandes que dizia. Ele dizia que havia algo na sociedade brasileira, né, que era um dilema que era estrutural mesmo, no sentido de que tu tens uma passagem do Brasil, né, para um ideário republicano, tu estabelece essa república, mas tu tem toda uma prática social ligada à escravidão. Né? E isso se perpetua. E ele vai dizer que tem algo que não casa uma coisa com a outra. Porque continua se pensando como se pensava antes, com aquelas ideias, né, de desigualdade. E tem vários teóricos brasileiros que dizem isso. Inclusive o Roberto da Mata, ele fala, o brasileiro não quer ser igual. Sim. Ele não quer essa ideia de igualdade trazida, né, pela República. Por quê? Porque era uma sociedade... É bonito na Europa, nos Estados Unidos, sim, aqui não. Pela diferença, pela aristocracia, o cara quer ser nobre. Né? Então, essa questão, ela é algo que se vem trabalhando desde muito tempo. E é claro, né, que a população negra, a população indígena, ela sofreu e sofre muito. Então, a raiz do autoritarismo que está hoje, presente hoje, está aí. Também. Na realidade, mesmo a República tem tentativas tanto de amenizar essa desigualdade, ou tem momentos que aprofunda. Ao longo da República tem protestos, revoltas, greves, motins, que a narrativa não registrou, hoje começa a registrar. Né? A República tem movimentos autoritários, que, por exemplo, o último momento autoritário que vivemos, que é o da ditadura civil-militar, que vai de 64 até 85, o Brasil não conseguiu fazer nenhuma discussão sobre a sua memória, né? Não conseguiu fazer um meia-culpa sobre isso. Hoje até eu acho engraçado quando se cobra de um candidato que não faz uma meia-culpa em relação aos seus governos que ele representa,
Mas também, do outro lado, poderia se cobrar, bom, e não faz uma meia-culpa sobre o que vivemos, né? Como eu tinha dito antes, o esvaziamento do espaço político, do debate de ideias divergentes, etc. e tal. Quer dizer, todos nós temos que fazer uma meia-culpa. A sociedade brasileira precisa de uma meia-culpa em vários sentidos. Na questão da narrativa que não traz o negro, não traz o índio, não traz as minorias, na questão dos regimes autoritários, na questão da corrupção, quem é que participou. Pegamos o caso da memória, né? Nós estamos muito atrasados nessa questão em relação àqueles agentes públicos que torturaram, mataram e perseguiram. Se tu pega o caso argentino, uruguaio, paraguaio, Chile, eles são muito avançados. Nós, em 2013, lançamos o relatório da Comissão Nacional da Verdade, um esforço hercúleo de um governo e uma comissão tentando registrar o passado, então, das pessoas que foram desaparecidas, que então o Estado brasileiro não deu nem o direito das pessoas enterrarem seus mortos, né? Enquanto isso, na Argentina, tem general preso em casa, com prisão domiciliar. Nós não conseguimos fazer. A sociedade brasileira como um todo, ela não faz meia-culpa, essa memória do passado é sempre colocada em segundo plano, e aí com isso, a derivação para a desigualdade, para a questão da escravidão, tudo... mas isso tem uma consequência política também, né, Rodrigo? Porque o momento que tu não fazes essa meia-culpa, que tu não trazes isso, tu não mostras isso para a população, ela fica alimentando essa visão romântica da ditadura. Sim. Porque ela não vê, ela não tem acesso a essa informação. Não é como uma Alemanha que você vai e tem museus para todos os lados e você acessa e tem fotos com os nomes das pessoas, de quem torturou, de quem matou. E a gente fica pensando até assim, pô, tem constrangimento, inclusive, de quem carrega no sobrenome, né? Porque tá ali o nome. Enquanto aqui temos nomes de praças, cidades, inovação. Então fica fácil você sustentar um discurso dizendo que a ditadura era boa, porque as pessoas vão ficar assim, elas não têm esse conhecimento. Nós não tivemos o direito de mostrar isso para a população. Não se teve o direito, né? Claro, de alguma forma ou de outra, em alguns espaços específicos, sim, dentro da academia, dentro das universidades, mas não para o conjunto da população. Então, enquanto não se faz isso, é fácil de se retomar e se dizer que regime totalitário, que ditadura é bom e você homenagear ditador. Os objetos que representam a escravidão, né, eles foram colocados fora, colocaram fogo, por um decreto Rui Barbosa, alegando que, se eu não me engano, um decreto de 1920, 23, eu não tenho certeza da data, tá? Que onde o decreto obrigava a desaparecer com todos os vestígios, correntes, máscaras, açoites. Por quê? Porque isso seria uma chaga na história brasileira, diz assim o decreto. Então hoje tu não consegue fazer um museu da escravidão no Brasil, porque tu não tem esses elementos, né, do passado para mostrar. E até mesmo, aqui meus amigos da comunidade negra, eles podem ficar bravos comigo, também não aceitam fazer esse debate e dizer, não, aquilo tem que aparecer para registrar. Eu tive a oportunidade de visitar o Museu do Holocausto em Israel, agora em julho, e eu fui visitar, né, o Yad Vashem, que é o museu, e pensei, antes de entrar eu pensei assim, acho que aqui eu não vou enxergar nada de símbolos nazistas, de filme. Não, pelo contrário, eu entrei, fiquei chocado com bandeiras nazistas, símbolos. Inclusive o museu informa que comunidades judaicas na Alemanha, que não sabiam o que estava acontecendo, colaboraram com o nazismo. Eu não imaginava, dentro de um museu do Holocausto, enxergar fazendo meia-culpa e mostrando os símbolos, que eu não imaginava. Bem como tem um outro museu em Madrid, o Museu da Monarquia, o Reina Sofia, o quarto andar é só o andar da República. Tem o Guernica, está lá, imagens e programas do governo republicano. Quando eu visitei esse museu, eu pensei assim, isso é uma sociedade democrática. Porque no momento que no Museu da Monarquia, que é privado da família real espanhola, tu encontra o quarto andar só com um Museu da República, tu pensa, cara, eles fizeram uma discussão boa aqui, fizeram meia-culpa, estão indo adiante, sabe? Então eu fico pensando, nós não conseguimos fazer isso enquanto... Nem estou culpando ninguém, estou dizendo que nós, enquanto sociedade, não conseguimos fazer. Professor, assim, no meu modo de ver, há um descaso histórico com a história do Brasil. Com a memória também. Então não se olha no espelho. Né? Tem outra coisa que tu comentou no bloco anterior, a educação. Né? Quer dizer, é um discurso nacional, mas que raras exceções, se movem para efetivamente garantir uma educação de qualidade para a sociedade, para o país. Né?
Quer dizer, há uma grande hipocrisia, então. Um grande acordo nacional, segundo o Jucá. Com o STF com tudo. Com o STF com tudo. Inclusive, na ditadura ali, quando houve a transição, me escapa o nome agora, do acordo que os torturadores não seriam... Anistia. Anistia, obrigado. Rodrigo, quer dizer, nunca acontece, não há uma ruptura com o poder. Não há uma deliberada, né, tomada de posição pela sociedade, pelo país. Mas não foge à lógica da história brasileira de acordos pelo alto. A anistia é um acordo pelo alto que se fez assim, bom, vamos fazer assim, ó, vamos anistiar todo mundo, né? Inclusive, até para registrar aqui, militares foram perseguidos, mortos, torturados, em torno de 1.100 militares que não concordavam, né, com seus superiores, foram até para a gente registrar que não é só os civis que sofreram isso, militares também. E a gente simplesmente passa um projeto de anistia, é aprovado no Congresso com uma maioria muito pequena, a diferença pró-anistia é 30 votos, 40, né? E simplesmente a partir dali a gente, não se fala mais nisso. Os próprios estudos acadêmicos só voltam a ter pesquisas em relação ao período 95, 96, porque ao longo de 10 anos quase não teve pesquisa sobre movimentos democráticos. Era muito recente, as pessoas tinham medo ainda. Sim, né? sim. A gente está tendo um movimento, eu vejo dessa forma assim, um movimento religioso muito forte, né? Que beira um cristianismo da era medieval, às vezes, que prega um Deus punitivista, né? Consequências está acontecendo, né, assolando assim, a sociedade isso. Porque tem igrejas, por exemplo, com um projeto de poder, Sim. Né? Inclusive brigada, né? Nós não falamos, e quando a gente falou na questão do apaixonamento desse campo, aí a gente não levantou essa questão religiosa, mas sim, eu penso que há um vínculo muito forte e talvez por isso as pessoas também tenham dificuldades de dialogar, porque tu também trabalha com a ideia de verdade, mexe com a fé das pessoas, porque daí não passa assim uma questão de divergência no campo, né, racional, político, tu tem aquilo como profissão de fé mesmo, defender tal e tal candidato. E nós temos sim, nos últimos anos, isso tem se acentuado bastante e inclusive um dos candidatos que está disputando a presidência da República agora, ele falou em entrevista que ele é contra um Estado laico, que o Estado brasileiro é um Estado cristão. E com isso estabelece para mim um divisor aí. Primeiro porque esse Estado cristão, tu nega a diversidade dentro dessa própria ideia de cristão. Porque se a gente pegar as religiões cristãs, há muita diversidade entre elas. Sim. E dentro de uma mesma religião, pegando a questão do catolicismo, por exemplo, há muitas divergências. E se a gente analisar falas de bispos, de padres, e a gente consegue perceber essa divergência, essa pluralidade de pensamento dentro das próprias religiões, né? Então, quando tu fazes a defesa de um Estado cristão, um Estado que não laico, tu está colocando como um problema, porque tu está trabalhando com determinadas ideias e apontando aquelas ideias como cristãs e não outras, quando há essa pluralidade dentro do próprio cristianismo, e está negando toda e qualquer outra possibilidade, como aquele sujeito que não tem religião, como aquele sujeito que tem outra religião de outra base, que não necessariamente a religião cristã, que nós temos no Brasil, né? As religiões de matriz africana, espírita. Nossa! E até porque a gente confunde, né? Parece que Estado laico é o Estado que não tem religião, não. Contra o Estado laico, ele permite todas. Todas, exatamente. A diferença está aí. Não, um Estado ateu, não, é o contrário. Por exemplo, o Estado de Israel é um Estado laico, ele não é um Estado religioso, porque o Estado de Israel aceita todos lá dentro. Todos. Sabe, muçulmanos. É incrível isso, a gente confunde um pouco essa ideia de laico. Por quê? Porque a concepção, muitas vezes, é de que você vai abrir espaço para que essas outras religiões, enfim, apareçam. E aí, quando você trabalha com a ideia de que, bom, existe uma verdade que é absoluta, né? E que nega
a todas as outras. Então, claro, a gente tem esse movimento hoje fortíssimo, e isso tem um peso, sim, na questão da disputa eleitoral hoje. E também da pluralidade do país, assim, desse entendimento democrático. Né? Cada vez mais, porque a chegada de novos imigrantes, inclusive aqui hoje, né? Por todo o país. Que tu perde a pluralidade, a diversidade, a riqueza que esse país se construiu, né? Mas até porque só da década de 30 para cá, do século XX, é que esse discurso que a diversidade constrói um país diferente, novo, existe. Até 1930, esse discurso não existia. Era o discurso que o país era europeu, virado para a Europa, um país que a população era negra e índia, eram pessoas até perigosas. Tanto é que no Segundo Império a política de branqueamento da raça. Né? É só a partir de 30, até algumas mudanças lá da antropologia, Margaret Mead, lá o povo todo, o próprio Gilberto Freire tem os primeiros estudos mostrando que a miscigenação dá algo diferente. Nem vou entrar na democracia racial. É para dizer que esse discurso ele é recente. Mas o Getúlio também não tentou o Getúlio fazer um branqueamento do país? Apesar de política de incorporação, né, dessas massas mestiças. Né? Tanto é quando o governo Getúlio começa a construir a identidade nacional, ele incorpora o futebol, o carnaval, que antes eram elementos da cultura que não faziam parte do Estado brasileiro. A gente dizia que eram símbolos étnicos, estão ligados àquele grupo étnico-racial, e depois ele passa a ser símbolo nacional. O governo, o varguismo, né, a partir da Revolução de 30, reinterpreta essa ideia de identidade e traz, daí também quando a gente está na escola, quando é pequeno, a gente vê, as 3 raças que formaram um país, eu sou mais velho que vocês, né? E eu aprendi isso, né? Por quê? Porque esse é um discurso da década de 30. Não tem 100 anos esse discurso ainda. Né? O discurso anterior, que é um país de europeus, isso aí é muito mais forte e tem mais tempo de vida que o discurso atual. Aí, saindo de um ícone, do Getúlio, indo para outro, que é o Lula. Eu li em artigos culpando o lulismo de uma certa irresponsabilidade no sentido de incluir as pessoas pelo consumo e não pelo direito e pela cidadania, né, pela conscientização. E o que tornou, quer dizer, deixou a população brasileira muito individualista, quer dizer, criou um ultra-individualismo no país. E com isso chegamos a esse momento que nós estamos. Isso procede realmente? Mas 15 anos, nem 15, né? O boom econômico acontece em torno de 8 anos, 2004, 2012. Isso aí, mais ou menos por aí. Mas daí tu levar... A ideia da construir cidadania pelo consumo, me parece que do ponto de vista eleitoral é a melhor coisa que tem. Porque tu tem resultados rápidos, as pessoas se sentem incluídas. Do ponto de vista da cidadania e da política não é tão bom. Basta ver que quando faltou o consumo, derrubaram o governo, etc. e tal, né? Então eu tendo a concordar, né, que precisar de mais leitura, que essa cidadania pelo consumo, ela existiu, né, e resultou. Bem, o mercado eleitoral não é pecado tu fazer isso, porque o mercado eleitoral permite, né? Mas daí tu derivar para uma discussão individual, eu admito que eu não tinha pensado nisso. Isso vai, de certa forma, meio contra o que a gente estava falando, né? Porque nós estamos falando, inclusive, da organização política de alguns grupos que conseguiram trazer para a sociedade essa discussão do direito de cidadania, como a gente citou todos aqui, né? Que é muito desse período pós redemocratização, que não se pode remeter apenas ao governo Lula e aos governos anteriores, mas especialmente o governo FHC, que teve um tempo maior também ali, né? E depois do governo Lula. Eu não vejo que isso não tenha acontecido em nenhuma medida, sabe? Eu acho que aquilo que nós estávamos falando antes tem muito do resultado desses governos. Sim. Por quê? Porque abriram espaço para o diálogo com esses grupos. Porque não somente no espaço, no diálogo no sentido de atender as reivindicações. Se a gente olhar para o governo FHC e para o governo Lula e Dilma, são governos em que muitos desses grupos não só interagiram e dialogaram, como ocuparam espaços importantes dentro do Poder Executivo, que foram chamados para compor governos.
Então, e que de certo modo traz essa discussão para o seu campo específico, para os seus grupos ali, né? Em momentos democráticos, quando vai se discutir construção de cidadania, consolidação, a gente é melhor trabalhar com um tempo histórico um pouco maior. Eu gosto também de, quando trabalhar a cidadania no Brasil, eu gosto de pegar os dois governos Fernando Henrique e os dois governos. Tem uma perspectiva um pouco maior, né? Eu não gosto muito de localizar em governos, porque as políticas têm, bem mesmo, esses grupos negros, índios, população LGBT, ela já começa a ocupar cargos de Estado e as políticas públicas que já no Fernando Henrique aparecem, é muito dessa sociedade civil que está sendo incorporada ao Estado, né? Então, até eu estou abstraindo a questão governo para trabalhar um pouco mais de ideia de sociedade, de Estado. Né? Que começa muito forte ali. É um pecado dos nossos jornalistas, que a gente foca em determinada coisa e meio que simplifica diante de um cenário que é bastante complexo, né? Claro. Sim, e tem muito debate em cima, né? Professores, em 2012, 6 anos atrás, né, o Brasil era player, né, mundial. Então, eu lembro que em reuniões com o Canal Futura, por exemplo, a diminuição de investimento social de países, né, do G7 tinham diminuído, porque o Brasil já estava considerado, né, player. E hoje estamos nesse caos aí, com essa crise econômica que não para de cavar mais o fundo do poço. Há uma deliberada birra com o Stefan Zweig em dizer para ele que, né, que o Brasil não é o país do futuro? Quer dizer, insistimos em voltar a ser colônia? Insistimos em confirmar a tese do Stefan. Não, contrariar a birra, né? A gente consegue... falecido Stefan Zweig. A gente já leu de tudo, assim, desde... É um país que dá o tiro no pé, quando começa a dar certo. Não, isso não pode estar certo, isso aqui. Vamos voltar atrás, porque está melhor, né? Considerando que desde... Eu sempre gosto de ter como marco o Plano Real, assim. O Plano Real, para mim, é um marco econômico, né? Porque o governo Fernando Henrique consegue fazer uma transição econômica, de uma matriz econômica de um jeito para outro, né? E depois eu começo a mostrar que, não é nem só eu, o professor Everton também, nosso colega, ele é muito dono dessa tese aí, que o governo Sarney faz a transição democrática, o governo Fernando Henrique faz a transição econômica e o governo Lula faz a transição social, né? Quer dizer, então seria o governo Dilma, um governo que estaria com tudo pronto, os princípios, era só continuar. Mas como a história e a realidade sempre puxam o tapete da academia, não foi possível, entendeu? Porque, a priori, a Dilma pegaria tudo pronto. A democracia consolidada... Os primeiros 4 anos até... A economia consolidada conseguiu, e a questão social, né? Então, me parece que estava pronto, eu citando Sarney, Fernando Henrique e Lula, e a gente não gostando, assim, disso aí, de pegar, vamos dar uma avacalhada para ficar mais emoção, né? Fora de brincadeira, né? Essa ideia de mais longo prazo de avaliação, né? Até porque democracia, economia e social e a questão social não resolvem em 4 anos, né? Então eu estou falando aí de 85 até 2015, vão lá seus 30 anos, a gente tinha tudo para dar certo, né? Hoje estamos numa transição que não sabemos para onde nós vamos, né? A democracia está em xeque, a questão econômica também, e a questão social nem se fala, né? Então, observa que temos... Porque o governo Sarney, com a transição democrática, dizia o seguinte, nós não temos democracia, a gente tem que consolidar. O governo Fernando Henrique vai dizer o seguinte, nossa economia tem que passar por processo de transição, temos que fazer. E o governo Lula diz o seguinte, nós temos pobres, e pobres têm que ter política pública. E ao longo de 30 anos a gente conseguiu, enquanto sociedade, num pacto democrático, fazer isso. O problema é quando está tudo pronto, a gente dá um passo adiante e não vai, porque, bem... Aí tem a questão da conjuntura internacional, né? Sem dúvida, exato. A própria conceito de democracia e representação passa por rediscussão. A gente vive uma crise de representação gigantesca, né? Sempre que eu venho aqui, eu lembro, Laerte, que em 2013, aquela cartaz, o Não Me Representa, aquilo ali é o símbolo de uma crise de representação, né? Que pega os políticos, o Estado, o governo e até a imprensa. Basta ver que hoje a imprensa está em xeque com as plataformas de Twitter, de Facebook, de WhatsApp, é algo... Pegando o gancho da imprensa, não só a imprensa. Qual a lição vocês fazem, né, dos órgãos de poder? Imprensa e o judiciário, né? Nesse processo são 2 poderes que não são eleitos, então não tem a chancela, né, do eleitor.
Qual a responsabilidade desses dois, né, órgãos de poder nesse contexto geral, para encerrar o programa? Eu continuo batendo na tese, que não é minha, obviamente, né, que vivemos uma crise de representação profunda, não só no Brasil, mas no mundo. Nada representa. Então, quem precisa do voto sofre no primeiro momento. Quem não precisa dele, no caso, a imprensa e o judiciário, vai sofrer as consequências, no mínimo a médio prazo, mas vai sofrer. Basta ver que, um tempo atrás, medida judicial a gente cumprir e não contestava. Hoje, tem pessoas que não tomam nem conhecimento, né? E se pega o caso da imprensa, a ponto que a própria imprensa já é acusada de gerar uma auto-verdade ou uma pós-verdade, a ponto que ninguém acredita mais em fato, né? O fato é uma discussão teórica da história que simplesmente não faz mais sentido para algumas pessoas. Então, eu continuo na batida que há uma crise de representação que atinge a tudo e a todos. Quem não entendeu ainda é porque ou está perdido ou porque joga na lógica da perversidade. Eu tenho essa impressão, assim, né? Porque às vezes me perguntam, faz uma análise de tal coisa. Eu não consigo. Porque quem fizer uma análise com o objetivo ou está perdido ou não sabe o que está falando, né? Até pelo nível de complexidade sim, dessas questões para nós ainda, né? Que tu não tem, e até para também não trabalhar com a ideia de que a verdade está em algum lugar, sim, né? Sim. Então, quando as coisas estão acontecendo, fica muito mais difícil do que você analisar um fato ainda, para resgatar o conceito do passado, porque está aí, está acontecendo, né? E todas essas mudanças. E até, inclusive, a relação da imprensa, que hoje está bem que está aí, que está sendo colocado muito, está sendo trazido, com a questão da disputa, né? Desse paralelismo com as informações que chegam por outros canais. Que é pelo WhatsApp e pelas redes sociais, enfim, né? Do que a imprensa tradicional, que a mídia tradicional, né? TV, enfim, telejornais, que é outro tempo, que está ainda num tempo, agora pensando a questão do tempo, né? E que não é ao mesmo tempo que boa parte da sociedade está, né? Então, já que voltando ainda de novo na questão eleitoral, que o que está definindo muito hoje, inclusive, os pleitos eleitorais são as redes sociais, né? Tanto do ponto de vista das mobilizações, isso não só no Brasil, no mundo todo, né? Fake news. Então, a gente está falando aqui de Brasil, claro, a gente está interessado em discutir a sociedade brasileira, mas são movimentos que... É mundial o movimento. Exato. A crise de representação é mundial. Basta ver que eleição de outsider não é o caso específico do Brasil. Estados Unidos, França, Trump, Macron e o próprio Jair Bolsonaro são outsiders, pelo menos um discurso de outsider da política. Né? Estamos vivendo, quer dizer, a dor do que morreu sem ainda inaugurar o novo. Transição é isso, né? O velho não morreu, o novo está nascendo e ninguém sabe o que vem, né? Ok, obrigado, professor Margarete, obrigado, professor Rodrigo. Obrigado. Obrigado a você pela sua companhia e o Em Pauta fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau!